Opa, você gosta de rosa do deserto assim, gordinha e que fica bem rechonchuda mesmo? Então, esse vídeo aqui é para você, porque a gente vai falar aqui sobre rosa do deserto do tipo arábico ou adênio arábico. E em um outro vídeo eu te explico do porquê eu chamo de tipo arábico e não espécie, mas eu não vou entrar nessa parte de botânica, de taxonomia nesse vídeo aqui não. Mas se você deixar aqui na descrição do vídeo que gostaria desse tema, uma hora eu trago de forma mais detalhada essa parte botânica para você. Então vamos lá! Nesse vídeo você vai ver tudo, ou a parte principal sobre rosa do deserto arábico que você precisa. A parte de variedades, a parte de cultivo, da floração e até mesmo enxertia, praga, alguns detalhes que são importantes para quem quer ter uma coleção aí bonita, florescendo, crescendo. Então vamos lá, eu sou o Luciano Lajovic, eu sou biólogo, sou doutor em genética e melhoramento de plantas e eu já cultivo rosa do deserto desde 2010, então agora em 2022 está fazendo uns 12 anos quase. Vamos lá, o que é a parte mais importante para a gente saber? Primeiro, já falei, né? Sou doutor em genética. Então, se você quer escolher uma planta que vai ficar gordinha, você vai escolher a genética que você quer. Não adianta você comprar aí semente de uma somalense, de uma anaconda que vai ficar grande e comprida, sendo que você quer uma planta que fique gordinha. Essa é a parte em que você vai mandar na genética. Você vai escolher aí através das sementes, através dos pais, dos cruzamentos, você vai tomar essa decisão. Já tinha entendido sobre isso? Aproveita e me conta se você acha complicado essa questão de variedade. Mas olha só que legal, que interessante essa parte de variedade em arábico. Rosa do deserto, de uma forma geral, tem um monte de variedade de flor diferente, de origem diferente. E arábico já é um subgrupo que também tem as suas variedades. Elas foram surgindo aí aos montes. Hoje a gente tem umas que são chamadas aí de black skin, que tem o caudex mais escuro, ou chamado de negro, né? Uma casquinha mais escura. E quando a gente fala em variedade de rosa do deserto, a gente fala principalmente na estrutura dos galhos, se vão ser uns galhos mais retos, mais alongados, ou se vai ser um galho mais aberto. Isso vai ser uma planta bem gordinha e a cor desse caudex também. E nessas cores a gente tem aí as blacks, a gente tem as reds, as avermelhadas. Tem também algumas que são mais amareladas, com os bracinhos bem gordinhos, um pouco mais abertos, que é uma estrutura de ramificação bem diferente. Olha só, vou falar de poda daqui a pouco, porque já recebi muita pergunta com relação a isso, né? Por que elas ficam assim, peladinhas, sem folha? O que acontece? Então, se a gente tem essas escuras, essas mais amareladas, as mais cinzas ou esbranquiçadas, que são até mais originais, mais tradicionais, você também vai encontrar aí variedades que são chamadas de esmeralda ou emerald crowd, por exemplo, que é uma que fica com verde bem brilhante e bem ramificado também. E até aquelas que vão ficando até muito mais esbranquiçadas do que essa daqui. Essa daqui é um arábico bem tradicional mesmo, do tipo mais original, que tem as características mais nativas, mais selvagens. E a partir desse grupo e de toda uma mistura genética que aconteceu, foram surgindo todas essas outras. Então você vai encontrar algumas que ramificam um pouco menos, como essa daqui, ó, só 3 galinhos, grossinhos. Outras que vão ramificar muito, e aí a ramificação fica mais fina. E até algumas muito exageradas, como por exemplo essa daqui, olha só o tanto de ramificação. Tem até quem confunda esse tipo de ramificação com uma obesum, por exemplo. Ou o contrário, pega o adênio obesum e confunde com uma arábico, porque esse tipo aqui, por exemplo, é uma torpedo. Quando surgiu essa variedade, muita gente correu para conseguir desse tipo, mas depois ela foi sumindo. Acho que as pessoas não gostaram muito desse formato mais triangular que ela tem, diferente dessa aqui que é mais arredondada, ela vai alargando. E aí ela foi sumindo. Então essa aqui é uma das poucas que surgiram por aí. Olha só, toda floridinha. Já vamos falar também dos detalhes
das flores aqui. Uma outra questão sobre as variedades e que vai influenciar aí a sua escolha é a intensidade dessa floração. Se vai florescer muito ou se o mais importante para você é só o caudex mesmo. Não importando se floresce muito ou se floresce pouco. Essa aqui, por exemplo, ó, uma Black Skin, que floresce pouco, tá? Ela solta uma florzinha de vez em quando. E tem algumas arábicos que florescem assim de forma explosiva, forma aquela copa gigantesca, toda florida mesmo. E as flores são sempre assim, são sempre rosinhas mesmo e sempre pequenas, tá? Não são flores muito grandes. Deixa eu até encontrar uma moeda aqui para poder te dar um exemplo. A grande maioria das flores são assim, tem o tamanho de uma moeda de R$1, tá? Não são muito maiores do que isso não. Então, você encontrou aí uma arábica, alguém tá te falando que é arábica, que a florzona tá grande? Não é não, tá? Te enganado. Pode ser um híbrido, estão surgindo híbridos de arábico com outras plantas, e aí vai mudar a flor. Mas de uma forma geral, ou você vai encontrar alguma de flor branca, que é extremamente rara e bastante cara atualmente, ou você vai encontrar sempre assim, um rosa mais claro, um rosa um pouquinho mais escuro, mas sempre rosa de uma única camada. E o que vai mudar aí é a intensidade dessa floração. Tem até uma Obesum aqui ó, do lado. Deixa eu mostrar aqui. Para você ver, essa daqui não está com uma das flores maiores não, mas a flor ela já é um pouquinho maior. A câmera atrapalha a gente ver todos os detalhes, né? Mas outra coisa interessante, tá? Que essa arábica, essa Obesum aqui, ela já é mais antiga do que a maioria dessas arábicos aqui. E olha só, uma coisa que é bem interessante, só de você comparar o caudex, você já vai ver o quanto que essa característica do caudex é marcante. Ele sempre vai ser mais largo, vai ser sempre maior do que um Obesum mesmo. E o cultivo? Será que o cultivo é igual entre essas plantas? Será que tem alguma diferença, algum segredinho no cultivo de arábico para o cultivo de Obesum? Bom, antes de eu te contar essa parte do cultivo, você precisa saber que, se você quiser começar a cultivar, a melhor forma é começar por semente. Você pode conseguir sementes aí de arábico e começar a sua coleção da forma mais barata, de uma forma que você consegue ter muitas mudinhas, observar todas essas variações. Você vai encontrar semente de rosa deserto arábico lá no meu site, o loja.rosadesertogoias.com.br, e lá eu tenho sementes principalmente desse tipo mais original, desse tipo mais tradicional, que fica mais arredondado, tá? Não tenho semente desses tipos diferentões aqui, importados não. Você vai encontrar esse tipo e outros cruzamentos de Obesum super diferentes, lá com cores diferentes. Mas então, será que o cultivo ele é diferente? Com relação ao cultivo, pouquíssima coisa vai mudar. Vão mudar alguns detalhes aí da poda, da resistência a pragas. O substrato pode ser o mesmo. Eu gosto de usar um substrato mais arenoso para arábico, mas isso não vai fazer uma grande diferença no seu cultivo. Alguns aqui eu tenho um substrato mais fibroso, mais com casca, igual a gente vê mais no mercado, o Obesum convencional. Então pode usar os dois. Muda um pouquinho a forma de adubar, que aí talvez tenha algum segredinho aí. Como assim? Se você não quer que a sua planta fique muito alongada, com galho muito molenga, e essa daqui, lá no começo, é a minha planta mais antiga de arábico, eu errei um pouco, tanto na forma de poda quanto na adubação. E aí, né, essa planta ela é mais antiga que as técnicas de retirada de folha ali na poda. Então, se você não quer que ela fique com os galhos muito alongados e moles, você vai ter que tomar alguns cuidados na poda e também vai ter que tomar cuidado com a adubação nitrogenada. Vai usar adubos que vão ter menos nitrogênio para ela não alongar muito. Então, começou a usar aí um forte fruta, já não vai ser, já é um pouco perigoso para esse tipo de adênio, tá? Para adênio arábico, para ela realmente não ficar com o galho mais alongado. Mas não é só isso. Tá? Não é só isso que vai deixar ela ali baixinha, com esses galhos gordinhos. A genética é um fator ali que vai mandar pelo menos 50% no seu cultivo. O substrato não vai fazer tanta diferença assim. Uma coisa interessante que é o arábico, ele é um pouco mais resistente do que o Obesum à falta d'água. Ele é mais resistente à seca. Ele também é um pouco mais resistente ao apodrecimento.
Então, se você tem muito problema, muita dificuldade com apodrecimento, o arábica ele é um pouco mais resistente. Nessa comparação aí com o obeso, que é a rosa do deserto mais comum que a gente encontra no mercado, e essa daqui. E é claro, já comentei, ela fica muito mais gordinha e a floração é sempre essa mais simples. São as principais diferenças. No cultivo em geral, não vai mudar muita coisa. A forma de irrigação, a quantidade de sol, ela também gosta de bastante sol. Vaso, podem ser os mesmos tipos de vaso também, com um detalhe de que ela vai engordar mais. Então isso aqui vai acontecer, olha só. Ela vai arrebentar o seu vaso se você não trocar logo, ou se você pegar um vaso que não vai aguentar ali o quanto ela vai engrossar em pouco tempo. Então elas conseguem mesmo. Pode ser um vaso de barro, um vaso de concreto, ela consegue arrebentar esses vasos se ela estiver chegando próximo da borda. Se você deixar passar muito tempo, é da hora de fazer o replantio. A parte da poda, que é um pouco diferente, como eu comentei, você pode fazer aquela poda cortando os galhos, mas tem muita gente que gosta de arábico que não odeia aquela poda convencional cortando os galhos, deixando cicatriz, porque a cicatriz demora muito mais tempo, às vezes forma ali uma calosidade. Aqui, por exemplo, foi feito um corte, e é um corte bem antigo, tá? Mas a forma como tem sido feito, de uma forma mais prática, essa poda é só arrancando ali as folhas, ou cortando as folhas com cuidado. Então você vai ali retirando até ela ficar completamente sem folhas, igual essa daqui. Então esse processo de retirada das folhas estimula saírem mais brotos e também inibe esse crescimento em altura. Acaba fazendo com que ela fique mais baixinha, as gemas vão ficar mais curtinhas. Essa é a forma em que a gente conhece hoje, que é o mais tradicional, o melhor para arábico, tá? Para obeso isso não faz tanta diferença assim. E com relação a ácaro, né? A gente já está aqui falando das folhas, muita gente pergunta, será que ela é mais acarenta, ela dá mais ácaro? E eu tenho que te falar aqui que eu tive muita sorte, porque mais da metade das minhas plantas aqui de arábico, elas não dão muito ácaro não. Elas são iguais às obesas praticamente. Então se você for olhar aqui, olha só como tá verdinho, sem mancha de ácaro. Mas eu também tenho ali uns 40% da coleção aqui de arábico que pega bastante ácaro, igual o obeso pega também. E aí precisam ser feitos todos os cuidados convencionais aí com ou químico, ou biológico, ou mecânico, e todas as formas que existem para controlar o ácaro. Tem aí umas 4 formas pelo menos. Você é que vai escolher qual delas é melhor aí para você, dependendo aí da sua situação, tanto de planta, área que você tem, se você prefere químico ou outras formas, tá bom? Então é isso, eu não vi aqui na minha coleção muita diferença com relação à quantidade de ácaro atacando, não. Acho ela mais resistente para outras pragas, como por exemplo o percevejo, mas as vagens, por exemplo, quando aparecem vagens aí, pelo menos as minhas tendem a apodrecer um pouco ali a base, a pontinha da vagem. Então precisa tomar mais cuidado ainda com a água quando estão formando ivagens. Inclusive, eu falei de sementes porque eu colhi aqui recentemente. Eu tenho até um galinho seco aqui, não sei se dá para ver. Quando forma a livagem, fica ali um talinho e aí ele vai secar naturalmente depois que você tira aí. Então eu colhi sementes dessa planta aqui, principalmente. Essa aqui eu também colhi, mas deram um pouquinho de sementes. Eu quero plantar para ver como é que vão acontecer os próximos. Por isso mesmo eu não tenho semente de outro tipo, de outra variedade não. O que mais que é interessante a gente saber sobre arábico? Coloca aqui para mim se você achar que faltou algum detalhe. Mas ainda tem mais, por exemplo, enxertia. Será que pode fazer enxertia em arábico? Eu sei que essa parte de enxertia em arábico não é uma das coisas mais fáceis. Algumas são realmente um pouco mais difíceis. Estão surgindo aí alguns híbridos que parecem que são muito bons. Eu fiz ali vários enxertos, inclusive eu fiz enxerto até da Bridal em arábico para ver qual que é o resultado. Eles já estão brotando e logo eu trago aqui para vocês verem quais são os resultados. E olha só esse enxertinho da Bridal, um cavalinho de arábico, ó, bonitinho, desenvolvendo super bem aqui.
Mas de uma forma geral, é um pouco mais difícil do que fazer em obeso, mas funciona, tá? Dá para fazer. Inclusive a gente encontra aí fotos na internet de arábico. Como é que você faz para identificar? A planta é bem larga, é bem grossa, tem os galhos grossos. Aí você vê ali com outra flor, é uma enxertia. Então existem ótimas enxertias em caudex de arábico e você pode tentar aí também, você pode ter as suas próprias mudinhas. Aproveita e me conta aqui nos comentários o que é que você acha que seria importante saber dessa parte de cultivo. Curte o vídeo, deixa seu comentário e se você quiser aí sementes para começar aí a sua própria coleção de adênio arábico, desse tipo de rosa deserto incrível que fica aí mais gordinha mesmo, você vai encontrar lá na minha loja, loja.rosadesertogoias.com.br. Aparece por lá, conhece tudo que a gente tem lá de mudinhas, de enxertos, de adubos, de sementes especiais, porque tem bastante diversidade para quem quer começar aí uma bela coleção de rosa deserto. E até o próximo vídeo.